Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Bruno Borchardt sobre as estruturas neurótica, psicótica e paranoica. Se essa seria uma naturalização ou não. Pergunta específica em psicopatologia, que eu poderia começar modificando um pouco ela, dizendo que o Lacan propõe a existência de 3 estruturas fundamentais, né? A neurose, a psicose e a perversão, né? A paranoia, que está mencionada aqui, é um tipo clínico, né? Então a gente tem a neurose e 3 tipos clínicos clássicos, né? A neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. A gente tem a psicose e 3 tipos clínicos, né? Clássicos. A esquizofrenia, a paranoia, que você menciona, e a melancolia, ou a mania e melancolia, ou a mania e depressão, e a perversão, né? E que também tem 3 tipos clínicos, que é o sadismo, o masoquismo e o fetichismo. O que distinguiria essas 3 estruturas e o que define uma estrutura clínica, né? A começar afastar essa ideia de que isso seria então sucedendo de uma doença, né, de uma doença natural, de um estado, vamos dizer assim, de perturbação cerebral, né? Para a psicanálise, uma estrutura clínica é um modo de estar na linguagem, é um modo de estar com o outro, é um modo de se fazer sujeito na linguagem com o outro. Por isso, uma das primeiras definições do Lacan sobre a neurose é de que ela é um mito individual. Você, mas se é um mito individual, então aquela é uma história, ela é uma narrativa, então a gente pode simplesmente contar outra história e daí deixa de ser neurótico. Não é bem assim. Ele tira essa ideia de um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss e que definiu o que é uma estrutura como um sistema de pensamento, como um conjunto de problemas que individualmente não podem ser resolvidos, mas que são postos numa equação. E daí dentro dessa equação vão se produzindo efeitos. Os sintomas são efeitos dessa equação. As inibições também, as angústias também, mas no fundo a forma de desejar, a forma de estar com o outro sob transferência é o que define uma estrutura. Essa é a maneira relacional, né? A neurose é um tipo de transferência diferente da psicose, diferente da transferência na perversão. Agora, qual seria essa diferença, né? O Lacan argumenta que na neurose se dá um tipo de negação característico que o Freud chamou de recalcamento, né? Em alemão, Verdrang, né? E que corresponde à negação, né? No contexto do conflito, da divisão subjetiva. Como é que o neurótico reage? Ele reage negando simbolicamente um desejo, negando simbolicamente algo que está nele, que lhe ocorre, e porque essa negação é simbólica, o retorno é o sintoma, o retorno é também no simbólico. Por isso, a relação do neurótico com os seus sintomas é uma relação em que ele diz, isso me pertence, mas ao mesmo tempo eu não consigo me reconhecer, eu não consigo decifrar o que eu estou querendo com esse sonho, com esse xiste, com esse deslize, com essa repetição na minha vida, né? Então a negação é simbólica e o retorno negado, o sintoma, é simbólico também. Ocorre algo distinto na psicose. Na psicose há uma não inscrição. Não é que houve uma negação de algo, mas algo não se inscreveu. Né? Algo da ordem do nome do pai, do significante, algo que não se instala no simbólico. E como isso não se instalou no simbólico, isso volta não no simbólico, mas isso volta no real. Então os sintomas na psicose são como a alucinação, como o delírio, como as intrusões de pensamento, como os ecos de pensamento, como os transtornos de estranhamento corporal, de invasão corporal, as formas de angústia que são avassaladoras, elas mostram um sujeito acuado pelo real, porque esse retorno lhe surge como um retorno no qual ele não consegue se reconhecer, ele sente como uma perturbação cósmica, ontológica, na ordem do mundo, como o presidente Schreber, né, que está se sucedendo, que está invadindo aquela pessoa, né? No caso da perversão, a gente teria um outro tipo de negação, uma negação do falo materno, da castração da mãe, uma negação que retorna no simbólico imaginário.
ou em uma estrutura que não é exatamente um significante, mas é um objeto que é o fetiche, né? Então, com esse fetiche, o perverso pode administrar a sua relação com a castração, dizendo: eu sou o autor da lei, né? Eu, se tenho o fetiche, posso ser aquele que se identifica como legislador. Então aí o conflito fica resolvido, a minha posição é de induzir angústia no outro e gozar com essa angústia que eu induzo no outro. Ao contrário do neurótico, que na transferência está às voltas com um questionamento, com uma pesquisa sobre, o que será que falta no meu gozo e que o outro sabe o que é. É o que a gente chama de transferência. No caso da psicose, a transferência não está baseada nessa suposição de saber, mas numa atribuição de saber, né? O psicótico tem certeza de que o outro sabe sobre o seu gozo, de que o outro vai lhe imputar, vai lhe impor uma determinada forma de gozo. O perverso, nessa terceira forma de relação, não duvida, mas ela não está completamente tomado pela ausência de divisão. O outro, então, é forçado, né, e submetido a essa divisão, e por isso também a gente não tem uma transferência que possa ser, nesse aspecto, né, no que diz respeito à estrutura perversa, propriamente muito operativa. Então, estamos bem longe, acho que você há de convir com isso, da ideia de uma doença, né? Estamos mais próximos, uma doença naturalizada ou de uma patologia que individualiza aquela pessoa como uma anormalidade, né? No fundo, essas três estruturas, elas não se opõem à normalidade, né? Elas são combinatórias, né? Modalidades de lidar com o mito individual, né? Do neurótico, ou com o fracasso do mito, ou com a fantasia exposta do perverso, que caracteriza o nosso ser no mundo, nossas soluções mais óbvias, né, para estar com o outro e lidar com a falta. Uma investigação muito rigorosa sobre as estruturas clínicas na psicanálise, particularmente em Lacan, vocês vão encontrar nesse livro Las Estruturas Clínicas, a partir de Lacan, do Alfredo Eidelstein, um psicanalista argentino, muito importante, muito lúcido, vai estar aqui conosco no congresso da Outrart, em Campinas, né, o congresso promovido pela Nina Leite, vai acontecer 17 de novembro, lá na Unicamp. Convido todos vocês. O Alfredo vai estar lá para uma conferência e ele desenvolve nesse livro um apanhado muito preciso do que são as estruturas clínicas em Lacan, publicado, infelizmente não foi traduzido em português, publicado pela Letra Viva de Buenos Aires, Argentina. Para mandar dúvidas, questões e objeções para o nosso canal, clique aqui no Aqueronta Movemo e mande o seu recado.